entrou aí numa terça-feira à noite para falar de tecnologia, né? Meu nome é Alexandre Bialovas, eu sou radiologista, né? O Léo falou, eu faço parte do grupo de estudos de IA da escola, e hoje eu sou o Head de Inovação, Educação e Navegação na App Vida. E o tema que me colocaram para falar hoje é sobre achados críticos do fluxo de valor e alertas automatizados. Mas antes de pensar sobre os alertas críticos, etc., eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre como a gente implementa uma solução tecnológica de uma forma estratégica, né? Eu gosto muito dessa frase de um general americano que ele fala que os amadores falam sobre táticas de batalha, etc., mas os profissionais, eles estudam a logística da guerra. Então você tem que se preparar para atuar nas situações de uma forma estratégica, sem ser reativo às situações que te acontecem. Então, para você poder pensar em implementar uma solução de IA, de qualquer outra coisa, você tem que primeiro entender o que que você faz, aonde que nós estamos inseridos nas nossas coisas, e baseado nisso, entender aonde são as suas dores e aonde você pode e aonde você quer chegar, pensando na estratégia de valor. A gente pode falar que a IA ela pode fazer várias coisas. Hoje, a IA vai substituir o médico, a IA vai substituir o radiologista. Não é essa a discussão hoje. Eu acho que a IA hoje a gente tem que discutir ela como uma ferramenta, o que ela é hoje, uma ferramenta que possa nos ajudar a chegar mais longe, chegar mais rápido e trazer o melhor cuidado para os nossos pacientes. Então, nós, como radiologistas, a gente tem que pensar no nosso dia a dia, o que que a gente faz no dia a dia, né? O que que é o nosso trabalho ao sentar no workstation para laudar. Então a gente vai ter que entrar, fazer o login no sistema, vai ter que entrar no Pax, vai ter que pegar a preparação, então vai pegar a lista de trabalho, vai organizar, vai ver o que vai laudar, vai abrir o primeiro exame para laudar, navegar, abrir a série que você quer abrir, ver, colocar na tela, em duas, três, quatro telas, depende de cada um. Aí sim, depois de todo esse tempo, você começa a interpretação das imagens, que é o trabalho intelectual do médico radiologista. Disso, dessa interpretação de imagens, sai o nosso laudo, que é o produto intelectual do nosso trabalho. É o que o paciente leva, é a gente respondendo uma pergunta para o médico solicitante. Você digitou o laudo, escreveu, ditou, hoje em dia que a gente tem várias ferramentas de IA que nos ajudam a digitar, você revisa, verifica se está tudo certo o seu laudo, e daí sim você finaliza o laudo e manda esse laudo. Se a gente pensar em todo esse fluxo, segundo a literatura, de 60 a 70% do nosso tempo, como radiologistas, são feitos para tarefas não interpretativas. São tarefas operacionais, são administrativas, e que você acaba não agregando valor para o paciente. Que no final, como médicos, nossa função é sempre trazer o melhor cuidado para o paciente. A IA pode nos trazer várias coisas, várias soluções, mas a gente tem que pensar que o tempo perdido em um diagnóstico significativo, um valor crítico, por exemplo, no aneurisma de aorta, algo nesse sentido, é risco ao paciente. Quanto mais tempo a gente perde, maior o risco ao paciente. Quando a gente vai pensar em implementar soluções de IA, a gente pode. Existem uma infinidade de opções hoje em dia, desde transcrição de laudo, como eu falei, análise primária de laudo para fazer organizar a fila. Pensando estrategicamente, pensando numa regra de Pareto, por exemplo, a gente tem que priorizar aqueles 20% de soluções, a gente vai imputar 20% do nosso esforço, que a gente vai trazer 80% de soluções para os nossos problemas. Então, tem que ser soluções de alto impacto no nosso trabalho. Considerando que o nosso trabalho é trazer cuidado para o paciente, então, a gente trazermos aos alertas críticos os achados de exames é algo de alto impacto. E você pensar em, por exemplo, melhorias operacionais ou padronizações de laudo, você pode até ter um esforço um pouco menor, mas você talvez não tenha um impacto tão grande, talvez não seja uma solução que vale a pena realmente você gastar tempo. Acaba sendo mais uma perfumaria, porque existe no mercado, que você acaba colocando, mas você deveria focar os seus esforços em outras coisas que poderiam impactar mais o paciente. Segundo Porter, o valor dentro do ambiente de saúde, ele é uma relação entre os resultados clínicos para o paciente e o custo para alcançar. Então, quanto mais resultados
nós trouxemos para o paciente, sob menor custo, maior o valor que a gente está trazendo para esse paciente. Se a gente pensar no fluxo de valor do nosso trabalho, na situação, por exemplo, de um laudo e de um achado crítico, onde demanda uma ação clínica do médico da ponta, a gente tem esse fluxo de uma aquisição de imagem, a interpretação. Você vai sim, depois da sua interpretação, depois de todas aquelas etapas anteriores que a gente já discutiu antes, você vai falar assim, pô, esse aqui é um exame, valor de alerta. E disso você dispara o valor. Eu já vi de tudo. Eu já vi de grupo de WhatsApp, não pode para LGPD. Eu já vi de você ter que mandar no WhatsApp para o privado para o operador. Teoricamente também não pode. Já vi sistema que teoricamente encaminha essa informação automaticamente, mas nunca funciona. Existem N situações que acontecem. O que que é importante na cadeia de valor que a gente tem que pensar quando a gente for implementar uma solução de achados críticos automatizados? O alerta, ele sempre tem que vir com uma confirmação de recebimento de alguém. Então, quando a gente liga no setor e fala, olha, você tem um valor de alerta de uma paciente com apendicite, por exemplo, a gente sempre tem que ter acesso àquela pessoa que falou, anotar o nome, hoje em dia no papelzinho, né, no caderninho, assim, olha, eu falei com o doutor tal, ele está ciente do caso. Caso tenha alguma coisa, caso essa situação evolua, você tem sempre essa informação guardada. Se você for pensar em desenvolver um sistema, esse tipo de confirmação de recebimento também tem que fazer parte da sua estratégia de implementação. Você tem que confirmar o recebimento, documentar esse contato e, de preferência, também guardar qual foi a ação clínica tomada. Faz parte, teoricamente, do fluxo de trabalho da radiologia saber o que aconteceu. A gente geralmente para no contato, né? A gente não vai atrás para saber, olha, realmente tinha um valor de alerta, realmente tinha uma apendicite. O que que deu com esse paciente? Faz parte do conhecimento, faz parte de usar os sistemas, a gente obter esse tipo de informação e guardar esse tipo de informações para o nosso uso futuro, para treinamento, para melhorias contínuas. Pensando em implementação de uma solução de achados críticos automatizado, um esquema muito simples. Então, você tem o laudo e você tem uma solução que tenha um NLP para fazer, por exemplo, um filtro duro. Então, eu vou pegar a palavra como apendicite. Legal. Ele vai pegar a palavra apendicite. Qual que é o problema de você usar um NLP puro e você usar um filtro duro puro? No Brasil, principalmente, a gente trabalha muito na negativa. Então, a gente fala assim, não há sinais de apendicite, não há sinais de diverticulite. E o NLP, como ele, geralmente, nessa situação, ele vai pegar só a palavra apendicite, ele vai falar, olha, aqui tem uma apendicite, porque eu vi a palavra apendicite. E na programação dele não está errado. Com o desenvolvimento atual dos modelos de linguagem, a gente tem uma vantagem que a gente pode usar ele como uma segunda etapa de validação para que ele consiga avaliar o contexto dessa frase que o NLP detectou. Então, você teoricamente não precisa colocar o LLM para ler todos os laudos. Ele pode ler só aqueles onde o LLM pode ler só aqueles aonde o NLP leu algum achado positivo. E daí sim, ele vai analisar, ver o contexto da frase e vai falar: bom, isso aqui é realmente uma. Ele quer dizer que realmente tem uma apendicite. Aí você pode classificar ele moderado, leve, moderado, grave. Mas o mais importante, assim, isso aqui está na minha lista de achados críticos, eu tenho que encaminhar essa informação. Pensando num sistema, uma estruturação de sistema um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais robusto. Então a gente tem o RISPAX, que ele vai pegar essa informação, você pega o laudo e manda para o bus de eventos. Você vai ter o motor que vai ter a NLP, ele lendo. Daí sim, você vai ter um orquestrador de alerta que vai falar assim, olha, isso aqui é um valor crítico. Esse orquestrador ele tem que fazer o quê? Ele tem que saber da onde é esse paciente, quem é o dono desse paciente e como que eu comunico esse dono do paciente. Então, digamos que o paciente Leonardo ele tem uma apendicite e está na enfermaria do segundo andar do Hospital X. O médico plantonista do Hospital X, o cirurgião, é a doutora Cláudia. Então, essa informação que o Leonardo tem apendicite tem que chegar na doutora Cláudia. Então, o sistema tem que ter essa informação cadastrada e estruturada para que essa informação chegue na pessoa certa. A doutora Cláudia recebeu, eu tenho que ter a confirmação da leitura da doutora Cláudia. Ó, a doutora Cláudia me deu um ok que ela recebeu a leitura da situação. Beleza. Aí essa informação da leitura volta para o banco de eventos, que vai alimentar o sistema, e a gente vai poder ter depois a auditoria e métricas de todos esses achados. É muito legal de falar, nossa, dei X milhões de achados críticos mês passado. Legal. E aí, realmente eram achados críticos?
realmente eles todos foram dados? Qual que foi o SLA que você usou? Então aqui tem umas soluções, aqui tem algumas propostas de SLA que a gente pode usar. SLA, para quem não sabe, é o prazo para você realizar alguma coisa, tá? Então a gente pode ter um SLA definido para o tempo para notificação. O tempo de notificação, então assim, o laudo bateu, eu laudei no RISPAX. O LLM tem X tempo para analisar esse laudo e falar, ó, isso aqui é um achado crítico, certo? Próximo SLA, o time to acknowledge. O que quer dizer? É o tempo para a doutora Cláudia receber essa informação para dizer, olha, o paciente Leonardo tem uma apendicite. Você tem que definir qual é o tempo que você tem para isso. Porque caso você não cumpra esse tempo, você tem que tomar ações manuais ou definidas em próprio sistema para que essa informação chegue onde você quer que ela chegue. Nem que se você pega o telefone e ligue como a gente faz hoje, tá? E uma última proposta de SLA para a gente ter essa medida é o tempo entre o laudo e o evento finalizado. Então, realmente, a doutora Cláudia me deu o ok, ele operou, tá tudo certo. Qual que foi o SLA para isso? Qual que foi o tempo? A gente tem um prazo, 1 hora, 5 horas, 6 horas. Qual que é o tempo do serviço para se eu falo que o paciente tem um abdômen agudo inflamatório, em quantas horas ele tem que estar no centro cirúrgico? Muitos serviços têm um prazo definido. E isso tudo tem que fazer parte da estratégia. Deveria fazer parte de KPIs, OKRs da empresa, para que a gente possa levar isso para frente e e pensar em formas de a gente bater cada vez mais automaticamente as nossas metas. Que é a proposta? É que a gente tem, então, uma sentinela digital do nosso trabalho. A gente tem o laudo, a gente gera o laudo, que é o nosso trabalho intelectual do nosso trabalho. Esse sistema ele analisa por IA, por LLM, que nem eu falei, e ele dispara automaticamente para quem é devido o alerta para que a ação seja tomada. Óbvio que isso tem barreiras, como qualquer situação, qualquer IA atualmente, como qualquer sistema de tecnologia hoje. A gente tem um problema aqui. A gente tem N sistemas legados em hospitais, TASIs de versões de 1990, que não conectam, que tem um modo de compartilhar, não se atualizam mais, não tem nem FAR, não tem nada. Você já não consegue conectar nesse tipo de serviço. Nunca vai conseguir convencer o gestor que você tem que trocar esse sistema, porque a gente teve a fase de digitalização dos serviços de saúde, só que quando a gente digitalizou o serviço de saúde, o que que a gente fez? A gente pegou o que era analógico, então o que que a gente fazia no papel e simplesmente transformou isso para o digital. A gente manteve os mesmos fluxos. Porém, na minha opinião, a digitalização ela passa por um processo de melhoria contínua, de evolução contínua dos sistemas. E isso geralmente não está no radar dos gestores. Ele fala assim, olha, eu já tenho um prontuário eletrônico. Tudo bem, mas você tem um prontuário eletrônico de 30 anos atrás. Não quer dizer que você é digital, mas o seu digital não funciona. Não atende mais os requisitos de qualidades atuais e a tecnologia que você poderia prover ao paciente. Isso é até um dilema ético, né? Se você não está tecnicamente provendo o melhor para o paciente, teoricamente você está cometendo uma infração ética porque você não quer trocar o sistema, porque você não quer atualizar. Assim como pode vir a ser um dilema ético você não usar IA no atendimento médico. Pode ser que a IA venha a ser provada que ele vai melhorar tanto o cuidado do paciente, que se você não usar, você vai estar incorrendo numa infração ética com o paciente. Você está piorando o cuidado dele. Outra barreira é a LGPD e toda a questão de segurança de informação. Você tem que ter consentimento do paciente para transmitir a informação dele. Não é problema você transmitir a informação dele, existem maneiras corretas de fazer ser feito, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa ter sempre a autorização do paciente. E a maior parte dos questionários de admissão em hospital, de solicitação de clínicas de imagem, não contemplam a LGPD. Apesar da LGPD já estar aí há 4, 5 anos em vigor total, isso não tem funcionado de forma adequada. E óbvio, o viés de validação, né? Se um modelo ele é feito para uma população branca de Nova York, teoricamente não vai funcionar uma população pobre de Fortaleza, por exemplo. Então você tem que usar o modelo certo para a população certa e validar esse modelo, né? E saber como esse modelo foi feito. Se foi feito com dados adequados, né? O modelo pode ser bom. Agora, se o modelo foi feito com dados ruins, tem a máxima que shit comes in, shit comes out. Então, se você fez um modelo com dados ruins, a resposta do modelo ela vai ser ruim, não tem como fugir.
Para tentar pensar nessa questão da LGPD, por exemplo, aqui algumas propostas, né? Então você pode usar a criptografia, a pseudonimização no trânsito da informação, você criar perfis e trilhas dentro do sistema de autorização, de visualização da informação. Então, o prontuário do Leonardo, ele só pode ser acessível pela doutora Cláudia, porque ela é a médica responsável. Ou o que funciona, o que que acontece hoje geralmente nos prontuários? Todo mundo do hospital tem acesso a todos os prontuários. Tecnicamente, isso não está correto segundo a LGPD, porque o médico, o paciente, ele entrega ao médico, tecnicamente, esse direito de trocar informação. A partir do momento que você tem que compartilhar essa informação com outros, isso tem que estar claro no seu termo de consentimento. Isso o paciente tem que estar ciente, tem que fazer de uma forma adequada e sistemática, com logs, você saber exatamente quem acessa a informação, você fazer a retenção e o descarte adequado das informações. Aqui, algumas propostas de como avaliar a resposta do sistema. Então, você tem, por exemplo, você avaliar a precisão do detector, você faz uma auditoria do que ele viu, você avalia aqueles SLAs que a gente discutiu anteriormente, por exemplo, por setor. Então, ó, meu plantonista do ultrassom de hoje, ele não fez valor de alerta, mas todo dia tem. Pô, será que tem uma coisa errada? Será que ele realmente deu sorte? Todo dia tem 10, ele não fez nenhum. Então, será que aconteceu? Será que ele não laudou? Será que ele não viu? Ah, o médico da tomo não fez nenhum. Pô, o que que aconteceu? Então, se você consegue destrinchar, a partir do momento que você tem um momento, um sistema estruturado, você consegue destrinchar essa informação e propor melhorias. Uma coisa que acontece muito no sistema é a fadiga de notificação. Então, quem nunca estava no sistema, ele começa sempre a pipocar o mesmo pop-up. O que que acontece? Você ignora. Começa a ignorar e às vezes você precisava daquele pop-up. Era uma informação feita, porém o sistema ele não foi bem desenhado e ele começa a ter muita pop-up e isso acaba cansando o usuário e o usuário fala assim, não, e para de usar. Na radiologia tem o exemplo lá do Turing, que ele fica piscando se o paciente tirou ou não a vesícula. Chega uma hora que você ignora aquele negócio, mas tem momentos que você ele deveria ter servido, mas automaticamente você fala que não, você não está nem pensando no que está acontecendo. Avaliação de retrabalho, como que a gente consegue avaliar o retrabalho? Pô, se o colega que recebeu o laudo, ele precisou me ligar para tirar alguma dúvida, o meu laudo não foi bem feito. Então, se eu tive um retrabalho, às vezes eu não fui claro o suficiente no meu trabalho, né? Então, isso pode ser uma métrica também para a gente avaliar e avaliar o desfecho. Então, assim, pô, o paciente teve um TEP, quanto tempo para a anticoagulação desse paciente? Quanto tempo até a angiografia? Quanto tempo até a mesa cirúrgica no paciente com apendicite? Então, são coisas que você tem que começar a pensar e desenhar em soluções de sistema para que você consiga avaliar se o seu sistema funciona de forma adequada. E, se não me engano, é o último slide, para finalizar, é óbvio que todo sistema ele é falho, todo sistema ele pode ter falhas, e aqui umas sugestões para a gente conseguir melhorar, né? Como a gente conseguiria melhorar falsos positivos, por exemplo? Então, a gente melhora os limiares, faz uma lista negativa, revisa a amostra. Falso negativo, você tem que ver se as palavras estão bem cadastradas, você tem que retreinar tanto o modelo quanto os usuários. Se o sistema caiu, você tem que ter um backup funcionando. Você tem que ter o telefone ali que, ó, no meu valor de alerta automático caiu, gente. Volta como a gente fazia antes, mas você tem que estar estruturado, você tem que fazer isso, olha, caiu. Entra no backup aí, quando voltar a gente avisa. Você tem que estar bem treinado e bem estruturado. E o mais difícil, que é a mudança cultural. A gente tem que fazer com que os usuários usem as nossas ferramentas. A gente não pode impor as nossas ferramentas. Tudo que é imposto as pessoas não usam. A gente sabe disso, tudo que vem de cima para baixo é muito, muito difícil da gente conseguir implementar, sempre vai ter crítica. Então a gente tem que achar formas de nos comunicar e mostrar para o médico, tanto o radiologista nesse exemplo, quanto o médico que vai receber essa notificação, que o que nós estamos fazendo é para o bem dele, para o bem do paciente, que pode dar um pouquinho mais de trabalho, pode ter algumas notificações que ele vai ter que responder, mas é para o melhor, é para a gente levar a medicina, sair do que a gente tinha, que eu não falei, uma tradução digital do analógico, uma medicina do século XXI, né? Onde o paciente ele está no nosso centro, onde ele tem o valor no tratamento.
né? E a ideia é que a gente faça com que a nossa radiologia, a medicina, seja mais segura, com mais valor para o paciente, então pensar sempre no paciente e com menos atrito possível. Esses sistemas, eles têm que simplesmente funcionar. Steve Jobs já falava, just works. Então, assim, não tem que falar para o usuário dar 50 cliques na tela, que ele não vai usar, só o Léo vai usar, entendeu? O resto dos médicos não vai usar, entendeu? É essa é a mensagem que eu queria passar e agora eu acho que, Léo, acho que eu queria abrir para discussão. Quem quiser conectar esse QR Code aí é meu LinkedIn. Resumiu Legal. bem aí o nosso trabalho que a gente vem fazendo, o desafio aqui que a gente vem fazendo. A gente já conseguiu implementar ali de algumas formas, né? Um trabalho bem orientado ao que você explicou, né? Obviamente a gente usou mais tecnicamente falando, né? A grosso modo assim, a solução ela é composta ali por duas camadas similares ao que o Alexandre comentou. A gente usou um modelo de linguagem, né? Só que a gente treinou, e aí eu acho que é um dos grandes dilemas, né? Que eu acho que hoje em dia é difícil de transparecer isso por ser uma tecnologia muito nova, né? Às vezes a gente tem a sensação de que a IA vai ser um milagre, né? Então, às vezes a gente tem que tentar balizar também qual é essa expectativa, né? Nesse sentido de o que seria possível. Então, assim, a gente internamente a gente desenvolveu um modelo em BERT, né? Que é um modelo de linguagem. A gente treinou esse modelo e para treinar esse modelo, obviamente, a gente precisou classificar. E essa classificação, às vezes, é uma dor muito grande, né? Porque hoje em dia você não tem essa informação. Se a gente tivesse, a gente não precisava da IA, né? Então, normalmente, a gente precisa passar por uma classificação desses dados e, obviamente, é um volume massivo, né, de dados. Então, você imagina a gente chegar assim para, né, radiologistas aí e falar assim, gente, vocês vão ter que classificar aqui pelo menos uns 13 mil laudos para a gente conseguir treinar aqui. O pessoal fica doido, né? Então, o custo disso é altíssimo, enfim, exige um investimento. E o porquê desse investimento, né? E aí, obviamente, a gente falando aí, eu acho que vocês conhecem os achados melhores do que eu aqui nesse sentido, mas de abdômen, por exemplo, a gente mapeou 19 achados, né? Então, ou seja, a gente trazer dados com achados, né, relevantes, né? Porque quando a gente faz um treinamento de um IA, a gente precisa balancear esses dados, né? A gente precisa treinar esse IA com dados balanceados. O que chama balanceamento de dados? Eu tenho que ter basicamente dados estatísticos balanceados entre achado e não achado, né? Então, você imagina pegar um dispositivo mal posicionado, que é algo que é muito raro de se encontrar, a gente achar na nossa base classificações de produção, tem que ser laudos, não pode ser um laudo fictício também, né? Porque senão a gente está deixando o dado muito sintético, ele foge da realidade, né? Quando a gente for rodar, e aí os indicadores não correspondem à realidade. Então, um dos maiores desafios que a gente teve aqui no início desse projeto foi justamente a classificação desse volume massivo de dados. A gente tentou contornar, obviamente, sintetizando alguns casos, porque obviamente a gente não encontrou, né? A gente trabalha com o que a gente tem. Então, tem muitos achados que a gente conseguiu trazer estatísticas relevantes ali para balancear e a gente conseguiu alcançar resultados bem interessantes, mas para alguns achados era muito mais raro e aí a gente acabou tendo que trazer dados sintéticos, né? E aí, quando eu digo dados sintéticos, a gente utiliza as IAs generativas mesmo para tentar modificar um pouco o contexto, né? Trazer, né, palavras semelhantes e, enfim, simular um pouco da realidade para que a gente consiga atingir métricas ali. São técnicas, né, de balanceamento que se tem num treinamento de IA. E aí, obviamente, depois desse processo, a gente passou por uma generativa, às vezes, para conseguir trazer qual é o motivo do achado, né? E aí a gente contextualiza isso num prompt, tem alguns achados que a gente trabalhou com IA generativa, teve outros que a gente aplicou modelos mais de machine learning clássico, né? Onde a gente chama de vetorização, né, das palavras, e aí a gente passa por um machine learning clássico. Obviamente, no final das contas, o que ele traz é uma similaridade de contexto. Então, é quase que a gente ensina, basicamente, que esse padrão de contexto de palavras significa aquele achado para um modelo estatístico. Então, assim, tecnicamente falando, esses assim foram os pontos que a gente teve. E um outro ponto que eu acho que o Alexandre pontuou muito bem ali até durante a apresentação, que a gente teve de desafio aqui, foi a observabilidade, né, do modelo que a gente chama, né? Como é que a gente consegue garantir a sustentabilidade desse modelo? Como todo modelo de IA,
com o passar do tempo, ele deprecia. Existe um fato que é causado pelo, a gente chama de data drift, né? Que é quando o dado ele se modifica do que o modelo foi treinado. E aí, esse processo, com o passar do tempo, é natural acontecer, né? Com o tempo, outros médicos vão entrando, vai entrando novos conceitos, né? Vai entrando novos padrões que não eram utilizados no momento que a gente treinou a IA. E aí, para que esse modelo não prejudique o processo, a gente precisa observar esses indicadores que o Alexandre bem pontuou ali, né? De precisão, de recall e etc. São indicadores técnicos que a gente observa isso online, para saber se esse desvio passou de um limiar, é o momento da gente retreinar essa IA. E aí, esse retreino, obviamente, a gente tem que pensar em. Imagina aquela classificação que a gente demorou um tempão lá atrás para conseguir. Eu já, na hora de subir esse modelo para prover isso em produção, eu já tenho que, de certa forma, conseguir colher esses dados ao longo do tempo para conseguir retreinar lá na frente com esses dados que eu já estou gerando de hoje. Porque se eu esperar para chegar lá na frente, tiver que retreinar e reclassificar isso tudo de novo, eu sou demitido aqui. Então, basicamente, a gente tem que pensar assim os 20 passos na frente. Acho que são os pontos que a gente teve aqui, obviamente, de maiores desafios, né? E assim, acho que o último ponto que eu acho que dá para pontuar, que me veio aqui à cabeça é aquilo assim. Eu acho que hoje em dia todo mundo acorda querendo falar IA, né? A gente está ouvindo IA para tudo que é lado. Nossa presidência lá da empresa fala IA, cada 3 IA que ele fala, sai 5 projetos para a gente. Então, a demanda é muito alta. E, obviamente, nem tudo é aplicável em IA, né? E aí a gente tem que saber exatamente focar, porque é um custo muito alto, né? É um desenvolvimento muito pesado, exige mão de obra muito especializada para fazer esses desenvolvimentos. É um investimento massivo que todas as empresas estão fazendo hoje para trabalhar nisso e, obviamente, focar onde efetivamente é necessário, né? Muito bem pontuado ali pela apresentação do Alexandre de qual o melhor ponto para você aplicar a IA, né? Às vezes o pessoal tem essa, essa lógica mais reacionária de vou colocar IA para substituir a mão de obra. Eu acho que o foco não deve ser por aí. Eu acho que a gente tem que pensar como uma ferramenta mesmo, igual o Alexandre comentou, para potencializar de alguma forma o que a gente já tem hoje. Né? Obviamente, focar onde a gente vai ter mais ganhos. Né? Porque às vezes um tapinha que a gente dá num processo que é muito falho tem um ganho muito maior do que a gente pegar, fazer a melhor IA do mundo e colocar ali num processo que já é bom. Então, esses são os desafios que a gente tem aqui na Apvida, né, Alexandre? É. Rafa, o que que você sabe? Você entrou já no projeto, sei que você não entrou desde o começo, mas você tem dado já de quanto que a gente melhorou essa captação, por exemplo, de achados críticos? Tem sim. A gente veio colhendo, inclusive, isso é um ponto bem importante, né? Como é que a gente sabe se o MIA foi um sucesso ou não foi, né? Não é simplesmente tirar um número da cabeça e falar, ela tem 90 e poucos por cento de acuracidade, isso não significa nada. É muito comum, às vezes, né, a gente ver gestores assim falando, cara, eu preciso de um IA com 95% de acuracidade. Minha vontade é, cara, de onde você tirou esse número? Então, é importante balizar por indicadores de negócio, né? Obviamente, que é o objetivo final ali da IA. Então, como é que a gente fez, por exemplo, em laudos, né? Aqui, a gente balizou pelo volume de laudos críticos que a gente tinha antes e depois da IA. A gente teve um estudo, né? O que potencializou esse projeto foi que a gente encontrou um percentual de óbitos que não tinham alertados como criticidade, e aí esse percentual chamou atenção e potencializou o projeto. E, obviamente, a gente focou nesse objetivo. Vamos aumentar a quantidade de percentual de achados, porque isso vai minimizar esses falsos negativos, né, que a gente está deixando passar. Então, a gente teve um aumento ali de 5%, se eu não me engano, para laudos de crânio, para laudos de tórax foi em torno de 6%, e para laudos de abdômen foi 3% a mais do que o que se tinha antes, né, e foi bem relevante. É legal. E, ô, Léo, pra você ter uma ideia, o... isso desenvolveu, né? Essa questão dos óbitos, ela evoluiu, e agora, por exemplo, a gente tem um projeto que a gente criou um score de risco. Então, baseado em alterações clínicas do paciente, te atribui um peso, lactato, anemia, sei lá, pH baixa, e você atribui um peso.
A depender desse score, o que que é a nossa ideia? O exame que foi laudado na tomografia e não foi marcado como crítico, se o score vier acima de tanto, esse exame tem que ser revisto. A gente começou a testar essa semana, o primeiro resultado foi meio assustador, assim. A gente colocou 15 pontos no score e a gente acabou colocando cutoff de 3 porque começou a ter muito exame ali pra gente rever. Com 3 pontos de cutoff, 50% dos exames que foram demonstrados e foram revisados tinham algum critério de alerta que precisou ser revisado. Então, a nossa ideia é que esse sistema verifique todos esses laudos e os exames laboratoriais, por exemplo, e em até uma hora, quando entrar em produção, esses exames sejam revistos, para a gente evitar que tenha, e a gente continuar reduzindo toda essa questão dos óbitos do paciente, e ter esse outcome que ninguém quer para o paciente, entendeu? Então, tudo começou com essa questão aí. Entendi, mas ele é revisto pelo mesmo médico Não, radiologista? não, para um sênior. Entendi. Oh, parece que o Eduardo levantou a mão aí. Pode abrir o microfone aí. Pessoal, boa noite. Eu tenho uma curiosidade e é muito para entender a métrica utilizada no estudo, tá? A questão de achados maiores foi muito por uma não percepção do radiologista na detecção inicial, tá? Ou pela análise a posteriori do que foi olhado pela IA, pelo que o Rafael falou na sequência, na ótica de tipo, putz, eu tive uma identificação maior de achados críticos de o que tinha sido feito. Então, tipo, é muito uma curiosidade de tipo, qual foi o ponto que causou essa diferenciação de análise. Fala aí, Rafa. A gente ponderou ali, né? Obviamente, a dor maior desse projeto era falsos negativos, né? Que eram laudos que estavam sendo escritos pelos radiologistas e não estavam sendo alertados, né? Essa foi a causa do início do projeto. E aí a gente, obviamente, pensou em aumentar, né, esse percentual. Óbvio que aumentar, assim, por aumentar, a gente vai gerar muitos falsos positivos, né? Que é sempre uma balança, né? A gente está falando de qualquer IA, a gente aumenta, abaixa falsos negativos, obviamente a gente tem um ponto lado que é aumentar falsos positivos. O que isso gera, na verdade? Excesso de criticidades falsas, né, na hora lá da tela, lá do médico. Então, como é que funcionava, né? Lá a gente tem o sistema que é o Chorus, né, que geralmente era gerenciado, então o médico laudava, assinava o laudo, ele enviava para a IA o laudo escrito, e aí a IA passava por esses modelos e o modelo detectava se tinha alguma criticidade. Se ele já tivesse alguma criticidade, em até 3 segundos ele retornava na tela uma mensagem não, né? Ele tem um campo que o médico já tinha que alertar se era crítico ou não, ele já vem preenchido com a sugestão da IA. Se o médico concordar, ele deixa, só dá um ok, senão ele troca essa informação, né? De Isso crítico para não crítico. Isso é importante. Na verdade, a IA, ela lê automaticamente, mas a ação ainda, no nosso sistema, ela passa pelo médico. Então, o que a IA faz é, no momento que você finaliza o laudo, o Chorus tem um pop-up que ele pergunta se é normal, alterado ou crítico. Se ela acha que é crítico, ele já vem com crítico marcado. E aí também que a gente pega o feedback da informação. Se o médico não concordar que é crítico, ele joga para normal ou alterado qualquer outra coisa, a gente tem essa informação de volta. Então, o crítico nessa situação ele é só disparado no ok do médico, mas é para evitar que o médico não desse esse crítico. Às vezes ele pensa, pô, isso aqui não preciso avisar. Às vezes a gente vai no automático, que nem eu falei, você vai simplesmente clicando ali, ok, ok, ok. Então, faz parte do uso para a gente reduzir esses falsos negativos aí. Robertson tá com a mão levantada aí. Pode falar, Roberto. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Alexandre, boa noite, tudo bom? É, É, Leonardo, o irmão do Vinícius, né? Igualzinho. Pet, boa noite. O pessoal que eu conheço. Eu fiquei muito feliz, sabe, Alexandre, com o que eu vi aqui hoje, porque
eu ando muito preocupado com o que está com o que está acontecendo hoje em dia. E essa preocupação a gente externa muito nas nossas reuniões internas, no conselho. Justamente por isso. O que eu defino como IA de varejo, né? Grok, ChatGPT e coisas parecidas, é aquilo que a mídia faz questão de jogar no mercado e a partir daí cria a, a, a sensação do caos, do terror e de que tudo vai se transformar num prompt, né? E a gente tem a realidade, né? Que não, que está muito distante disso e que é justamente o que está sendo feito, o que foi apresentado aqui hoje. E claramente a gente entregar soluções de processo, ela vai ser muito mais benéfica do que a ideia generalista de que algo vai substituir a acurácia visual do radiologista, que na verdade é a anatomia multiplicada pelo tempo de estrada, né? É isso que faz um radiologista. O bom senso mais o conhecimento de anatomia e mais o tempo de estrada para você discernir o que você deve dar importância ou não. E, obviamente, quando a gente joga no tempo de hoje, em que a radiologia está cada vez uma commodity, a pessoa vai laudar cada vez mais rápido e vai ter mais chances de errar, ou de se omitir. E aí onde entra o risco, né? Quando você joga um médico mal formado que está na porta de pronto-socorro e lá na porta do pronto-socorro você vai usar uma solução de IA que vai dizer a ele se aquilo ali é ou não um pneumotórax, baseado em métricas que não conseguem ser validadas, mas que alguém, por uma decisão administrativa, incorporou dentro do protocolo de serviço sem saber em que realidade aquilo foi treinado, você coloca o médico em risco e ele pode de fato criar um pneumotórax, né? Ele vai drenar algo que não existe. Então, o perigo está justamente aí, na ponta, em quem não sabe. Então, eu valorizo demais as ideias como essa, em que a gente trabalha processos, e os processos facilitam a vida de quem está na ponta, para que ele possa fazer aquele trabalho de ponta da melhor forma possível, sem se preocupar com os processos que vão fazer com que você perca a concentração no que você deve de fato fazer. Então, cada vez que eu vejo isso, eu fico muito feliz, de saber que a gente está caminhando no caminho certo. Do nosso lado, a nossa preocupação reside justamente no fato de que tudo que a gente não quer é que alguém bata as portas do CRM com um processo por imprudência ou imperícia, ou mesmo negligência, que é muito difícil na radiologia, mas acontece, justamente porque deixou que isso acontecesse, né? Então, é, toda, tudo isso que está sendo feito tem que ser aplaudido, tem que ser jogado aos quatro cantos para que toda a mídia que tenta desfazer da nossa vida, ela também saiba que não é por esse lado, né? O lado correto é esse aí que está sendo feito. Então, parabéns a vocês que fizeram, né? Você, Rafael, e toda a equipe que está fazendo esse trabalho. Parabéns pelo tema. Pô, obrigado. Ô, É, Horto, aproveitando sua presença assim, é, o que que vocês estão discutindo sobre. Eu sei que existe uma proposta de lei para avaliação sobre a IA e o uso na medicina, esse tipo de coisa. O que que o conselho discute sobre regulação de RT, de como testar esse tipo de coisa? E uma pergunta que a gente fez um grupo de estudo que ninguém sabia responder, talvez você possa nos responder. Se a gente for usar uma IA para avaliar um exame do paciente, no termo de consentimento, ele tem que estar explícito isso? Ou Não. não? Ele não tem. Se a IA for interna, ela não é, ela de uso interno, ela não joga, porque tudo que você jogar para fora do teu ambiente
ele está sujeito à autorização, mas tudo que for internamente no ambiente, ele é considerado como ferramenta de diagnóstico. Então, a partir do momento que ele autorizou, vamos por analogia. Se você, por exemplo, tem um aparelho e ele tem aparelho, tem a reconstrução 3D, tem a reconstrução, tem aquele que tira o metal, cada um dá o nome que quer naquilo ali. Pronto, aquilo ali é a mesma coisa, são ferramentas internas em que está dentro de um guarda-chuva e que o paciente autorizou que fosse colocado. A partir do momento e desenvolvimento interno, tudo isso. A partir do momento que essa ferramenta ela é que o dado é colocado para fora do teu ambiente, aí a gente já muda de figura. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que a Anvisa não tem ainda um departamento, um setor, e está a caminho disso, né? De ter justamente uma área de validação de ferramentas de IA para a área de saúde, tal qual a FDA fez. Mas como ela tem um convênio com a FDA, tudo que é habilitado lá, ele passa por um processo de validação simplificado. Mas necessariamente precisa ter para entrar, se eu não me engano, é classe 2. É, e, e em relação à sua primeira pergunta, o que é que o conselho está fazendo? Olha só, isso é tema de discussão. Nós tivemos no Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina. Eu, para variar, fui uma voz dissidente. Eu acho que eu sou tipo o Marco Aurélio, que levava de 10-1 todo voto, mas assim, eu sou dissidente, mas eu não vou desistir, entendeu? Eu sempre falo que o que a gente tem que trabalhar é trabalhar com a regulamentação da IA para que o médico da ponta saiba o que ele não pode fazer. A gente não pode impedir que o desenvolvedor desenvolva de forma correta algo que vai facilitar a vida do médico. Mas aquele da ponta, o cara que está no pronto-socorro, abre um chat GPT para perguntar o sintoma e vai tomar uma decisão a partir daquilo ali, ele tem que saber que aquilo ele não pode fazer, porque na hora que ele assina o documento, a responsabilidade é inteiramente dele. E ele não pode culpar ninguém. Isso tem que ser muito bem dito todas as vezes. Agora, a gente não pode impedir e a comissão de IA do Conselho Federal de Medicina, ela consta com membros muito, muito bons nessa área de desenvolvimento. O que a gente viu no Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, que aconteceu aqui em Minas Gerais há uns 3 meses, é algo que é de tirar o chapéu. Então, assim, acredito que vai caminhar dessa forma, apesar de que, você sabe, bota num bingo um surdo e um cego, né? Então, o surdo canta bola e o cego marca cartela. Então, é mais ou menos assim que a gente fica nessa briga. Mas, assim, no fim das contas, eu acho que vai dar certo, tá? Não no tempo que a gente quer, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que está caminhando muito mais para dar certo do que para dar errado. Bom saber, cara. Fico feliz. Boa, Roberto. Um ponto levantado aqui, que é muito importante, que às vezes a gente interpreta muito mal, é sobre métricas no tema de IA. Né? E a gente vê, às vezes, o produto X, até para quem tem menos conhecimento da parte de IA na radiologia, e está querendo contratar alguma IA e fala assim, mas a sensibilidade ou a acurácia desse algoritmo é de 98%, mas para IA isso não serve para nada. A gente basicamente é enganado, porque a gente está acostumado com métrica epidemiológica e de outras coisas dentro da medicina, né? O dia que você for contratar o EA, o importante você ver é a área sobre a curva. E, em alguns casos, o F1 score. Então, assim, isso tem que estar bem consolidado na cabeça do radiologista, principalmente do empreendedor, que a acurácia dentro de um algoritmo, de uma inferência, o Rafael vai saber talvez até explicar melhor do que eu, não serve de nada, porque isso não reflete os resultados reais do poder de detecção daquela IA. Né? Eu até para complementar um pouquinho, Leonardo, o que você falou é muito importante, assim, né? A gente tem múltiplas perspectivas técnicas de acompanhar os indicadores de uma IA para saber se ela é boa ou não, mas no final das contas, o que importa é o indicador de negócio.
E eu digo por quê, tá? Eu já tive experiências aqui, a gente tem mais de 100 IAs aqui já rodando na Pivida, em todos os setores aqui, enfim, em tudo que é canto. E a maior dificuldade é colocar isso na cabeça da área, sabe? Tipo assim, porque é natural, né? Essa sensação de, cara, o cara trouxe aqui um IA com 90. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é fácil de alcançar. Se a gente fizesse uma IA de laudos críticos aí para achar, por exemplo, dispositivos mal posicionados, que é algo muito, 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 muito raro. Nós estamos falando aqui numa probabilidade muito baixa. Qualquer IA dá 99% de precisão de acurácia. Por quê? Porque, cara, acertar quem não tem é fácil. Tipo assim, se eu botar um leigo, a probabilidade do cara chutar, falar não ali é muito fácil. Então, quando você calcula a acurácia, você não leva só a probabilidade da IA acertar os positivos, mas também acertar os negativos. Então, assim, depende muito Exatamente. do caso que você está tratando, né? Quando a gente estava falando, por exemplo, do laudos críticos, que é o exemplo que o Alexandre trouxe, os falsos negativos eram a dor maior da área. Mas o que que gerava nos falsos positivos? Falso negativo, para quem não sabe, é quando a IA erra os negativos, né? Ela fala que não tem um achado crítico e aquele achado crítico na realidade existe. Isso é o mais crítico para o caso de uso dessa IA que o Alexandre trouxe ali nesse exemplo, né? Nesse caso de uso. Mas os falsos positivos, ele tem um impacto muito pequeno, de certa forma, entendeu? Ou seja, ele tem um peso muito menor do que o falso negativo. Por quê? Porque o falso positivo, a IA vai virar na tela e vai falar, olha, seu laudo é crítico. O médico que acabou de escrever o laudo vai ler aquele crítico e vai falar, não, eu acabei de escrever que não é, cara, deixa eu trocar aqui. Esse é o impacto. Então, assim, a gente tem que pegar caso a caso e ponderar, obviamente, pelo resultado esperado lá atrás, quando surgiu o projeto. Esse projeto que a gente estava falando surgiu com o quê? Com um percentual de óbitos que não tinham ser relatado um achado crítico. Esse percentual caiu. Esse é o indicador final que tem que ser avaliado para a gente comprovar que, olha, a gente tinha 20% de óbitos, caiu para 15%, tá? Estou dando exemplos aqui, tá? Não sei se são esses números, mas o que eu quero dizer é a gente ponderar pela área de negócio, porque às vezes um IA com 70% de acurácia já te traz um resultado maravilhoso. Entendeu? Porque às vezes hoje o processo que você faz é numa planilha, na mão. Então, tipo assim, comparado ao que você tem, o que que está melhorando? Isso é o que a gente tem que avaliar e, obviamente, e aí para complementar um pouco a fala do Robertson aqui, que eu achei interessantíssima essa parte dele ali, a gente vive um dilema muito grande aqui internamente, porque normalmente as pessoas que vendem produto, né, vêm com problemas assim de, cara, a gente tem uma fila enorme aqui para uma consulta muito especializada. Vamos colocar uma IA para fazer uma triagem para minimizar o trabalho. Gente, a gente não pode fazer isso. A gente tem um dilema aqui que a IA não tem o CRM. A gente pode auxiliar o diagnóstico de um médico, mas a gente não pode, não deve substituir. E não dizer o diagnóstico é dar um diagnóstico. Dizer que não tem o diagnóstico é dar um diagnóstico. Às vezes, para a área de negócio, para uma área que não conhece sobre isso, não é tão óbvio assim quanto para a gente, né, que está mergulhado nesse mundo. Então, esse é o dilema que a gente vive diariamente. Então, tem várias soluções de mercado que vêm, às vezes um cara vem lá do mercado oferecendo um eye tracking, um negócio super maravilhoso que faz um diagnóstico de não sei o que das quantas, prometendo Deus e o mundo. Quando você vai ver, cara, aquilo não foi nem treinado com dados do Brasil, são treinados com dados completamente enviesados lá de fora, contextos assim, completamente. E aí é complicado demais, sabe, da gente conseguir tirar isso. Então, o letramento desse tema é fundamental para a gente conseguir ter uma acuracidade no sentido de da onde a gente vai aplicar a IA. Eu acho que esse é o ponto. Então, dois negócios, né? O indicador de negócio é o que define e, obviamente, comparar com o processo que você tem hoje são os diferenciais ali para a gente conseguir ter um sucesso aqui nos projetos. Cara, muito bom, Rafael, muito bom mesmo, porque isso também é um outro ponto que eu venho estudando recentemente e de extrema importância sobre o algoritmo. Em que população essa IA foi treinada? Não, como o Alexandre falou, como você falou também, não adianta você tentar talvez trazer algum tipo de algoritmo de fora se ele não vai ser aplicável na população que você quer.
Então, e a gente tem alguns termos dentro da IA, né, como você falou também de outros termos, mas a gente tem o underfitting, o overfitting, e isso é de suma importância também. Então, sempre tem que ter muita cautela na contratação de IA e métricas para você realmente medir se está alterando alguma coisa no teu negócio, né? Ou do grupo, do que Com quer que certeza. seja. E isso que você está falando vai para além desses indicadores, né? Digo, no sentido de metodologia, né? Porque isso que você está falando, indicadores de overfitting, né? Esses pontos, esses indicadores da área sobre a curva ROC e tal, que são indicadores que geralmente o pessoal utiliza muito quando se está treinando uma IA, principalmente esses indicadores que dizem para a gente quando parar o treinamento, de certa forma, né? E o overfitting, obviamente, é quando você passa do ponto. A gente bota a analogia funcional, seria você jogou no forno o bolo e ele está queimando. Então, assim, você passou do ponto do treinamento. Você tem que achar um ponto ótimo de treinamento desses modelos, porque no fundo, assim, cara, parece milagroso, né? É um negócio assim, quando a gente vê hoje, quem nunca ouviu falar de IA, de machine learning, né, e etc., quando vê uma IA generativa dessa, fala, gente, isso aqui é mágico. E no final das contas, o que a gente está fazendo ali são modelos estatísticos e lineares. Tipo assim, são zeros e uns que, de certa forma, são treinados e ponderados ali como funções, só que são traduzidos de palavras, né? Então, assim, tem técnicas para isso, e determinar se um fornecedor, se uma IA utilizou as técnicas corretas para isso, você muitas das vezes você não vai ter ciência sobre isso, né? No sentido de o cara vai chegar para você com um número que ele tirou de uma outra região, com outro contexto e tal. Então, esse é o grande desafio, e a gente percebe que muitos fornecedores que brotam, às vezes, aqui na empresa querendo vender, não viram a chave porque são modelos que, cara, não estão no contexto da gente. A diferença, inclusive, de data science, né, quando você constrói data science ou constrói um sistema, é essa, é porque não depende da capacidade de quem construiu, depende do dado também que você trabalhou ali, depende da informação que foi treinada. Então, assim, uma balança disso aí. Não adianta você ter os melhores, os caras que criaram o chat GPT, o DeepSeek, sei lá, você jogar aqui e falar assim, cara, cria em cima dessa planilha. Os caras não vão criar nada, bicho. Se não tiver dado, não adianta, entendeu? Então, é por isso que a gente tem fase de experimentos, inclusive, né? Porque esse experimento é uma aposta, é uma tentativa e erro, né? Então, a gente faz o experimento, uma das fases que a gente faz para desenvolvimento é essa do experimento para fazer o discovery dos dados, a gente vai testar hipóteses, e aí se essas hipóteses a gente vê que os dados são suficientes para a gente chegar na conclusão, a gente parte para o segundo passo, que é a implementação do produto em si. Né? Então, esse dilema também causou um rebuliço aqui grande na empresa, porque todo mundo está acostumado, né, cara? Não, eu quero uma tela, né? Eu quero um BI, eu quero alguma coisa que todo mundo já tem certeza que vai ter. Agora, a IA, cara, eu quero uma IA para fazer isso aqui. Cara, você sabe se isso é possível? Essa é a primeira pergunta. E saber se é possível é 80% do nosso trabalho quando a gente está desenvolvendo IA. Então, é muito difícil, cara, muito difícil. Perfeito. E eu acho um ponto importante, não sei nem se o Robertson pode até comentar sobre isso, que muitas vezes essas empresas que vendem algoritmos, eles omitem esse dado de você, porque eles querem te convencer que a acurácia do algoritmo é alta. E você pergunta, ah, mas qual que é a área sobre a curva? Te enrola, não fala, eu acho que talvez o CFM, não sei se é nem cargo do CFM isso, mas talvez até a Anvisa batesse nesse ponto para, em toda venda, ter obrigatoriedade de informar esses dados para o comprador, para o grupo que vai utilizar essa IA, né? É função da Anvisa, né? A gente não consegue fazer nada diferente, porque a Anvisa, e assim, eu particularmente acho que a gente tem um leque de regulamentação e está deixando o, o trem andar descarrilhado, sabe? Depois, para botar de volta nos trilhos vai ficar muito difícil, porque quem compra não é o radiologista, quem compra é o gestor. E esse é o problema, né? Você pega o gestor que tem o dinheiro, mas ele não entende porcaria nenhuma daquele negócio, entendeu? E aí não vai dar bom, não vai dar bom, entendeu? E é isso que está acontecendo. E depois ele vai começar a cobrar de quem não deve ser cobrado.
ele quer cobrar o resultado de um produto que não devia nem estar lá rodando, né? Então, eu acho que a Anvisa, espero que ela faça alguma coisa, mas instigada a isso ela já foi, várias vezes, né? Mas, né, no Brasil, você pode pensar o que for, sempre há precedentes. Então, a gente nunca pode se surpreender com o que vem pela frente, porque, porque alguma coisa pode vir e a gente não pode se surpreender com o que virá, né? Muito bom. É isso aí. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisinha aí? Vamos, quiser também partir para outra parte da discussão, que o Alexandre comentou durante a aula também. Pô, aquele dado que você deu, que o nosso tempo de 60% no nosso tempo que a gente faz não é, 60% é o período que a gente lauda, certo? Não, é o que a gente não Que lauda. a gente não lauda. A gente não. É, ele considera também que o laudar, ele, teoricamente, é um período operacional também, porque você ficar E, digitando ali, catando milho, também não é intelectual, entendeu? entendi, perfeito. Isso aí foi um estudo? Aí eu posso procurar depois, eu te Pô, mando ali. legal, hein, cara, isso aí, sabe? E eu acho que essas ferramentas de otimização de tempo para o radiologista hoje é o que mais vai fazer diferença nisso, né? Você pensa, um índice desse geralmente deve ter sido medido só para o cara que só lauda, né? A gente Uhum. já está em outro. Meu tempo de lauda deve ser tipo 20%. É, Exatamente. Na minha realidade, esse tempo é menor, né? Porque você começa a tocar o telefone, está é, no hospital, toca o telefone, entra alguém, você conversa, discute um caso, você já o médico vem discutir, né? A questão da otimização do tempo é o que a gente estava discutindo. Como você usa a tecnologia da melhor forma possível como uma ferramenta, né? Qual que é a dor que tem hoje? Tem pouco radiologista no mundo, né? Então a uhum, gente tem que otimizar o tempo dos poucos que tem o máximo possível e extrair deles, no sentido positivo da palavra, de ele laudar o máximo possível, usar a cabeça dele o máximo possível para o que ele foi treinado e deixar de desperdiçar esse recurso que é escasso, né? entendi. Essa é a ideia. E perguntando, bom, vou perguntar aqui, o pessoal, se alguém quiser falar aí, dá um alô, hein, pessoal. E em relação ao cenário de vocês dentro da Apvida hoje, como é feita esse comunicado do achado crítico para o médico solicitante? Você colocou lá que é o achado crítico, vai chegar para ele como? Aparece no prontuário? Vai uma mensagem no BIP? O Rafa, sabe, eu não sei essa integração se tem lá nos prontuários. Tem. O que acontece? A gente, quando pega a informação ali do crítico, né, no Chorus, ele é integrado, ele vai para uma esteira que vem um grupo de trabalho, né, lá do time de médicos que avaliam esses laudos que são acionados como crítico via sistema mesmo. A Pvida tem um sistema próprio, né? Então, isso é uma grande vantagem entre as nossas. É um ponto que o Alexandre comentou ali que faz toda a diferença, assim. A Pvida recentemente fundiu com a NDI, e a NDI era do tamanho da Pvida, né, Notre Dame Intermédica. Só que qual a grande diferença que se tinha? A Pvida tinha um sistema já próprio de mais de 30 anos. A NDI tinha 15 sistemas transacionais. Então você imagina unificar isso tudo num canto só, num sistema. Isso é um desafio de engenharia de dados assim de décadas. E aí a gente virou para dentro do sistema da Apvida, cara, a gente consegue consolidar esses dados muito mais fáceis. E aí esteiras como essa, por exemplo, são muito mais fáceis de se customizar, né? A gente tem outras aplicações internas aqui na Apvida que são já integradas assim com IA, né? No sentido de elegibilidade para programas preventivos, tem detecção de comorbidades para alguns pacientes, orientado à visualização de anamneses, exames automatizados, isso tudo a gente pega por conta desse benefício, né, da customização do sistema. Então, basicamente é isso. A gente, uma vez que a gente anunciar retorno crítico lá, né, para o médico concorda com isso, aí essa informação ativa uma tela onde fica um grupo de médicos que analisa a informação ali de quais são os laudos aplicados como crítico para acionar o paciente e dizer, olha, seu laudo aqui tem um problema, você tem que ser direcionado aqui para fazer uma consulta ou uma cirurgia ou alguma coisa, enfim, né, e tomar ação ali. Na prática mesmo assim, vamos supor, um achado crítico
da área cirúrgica, vem algum pop-up na tela do médico solicitante ou da equipe da cirúrgica? Mais ou menos assim? Posso falar? Já que. Fica à Deixa eu vontade, perguntar uma Nina tá coisa. aqui. Responde aí, Nina. Esse Rafael Ferreira, Rafael Miranda, não, né? É eu mesmo, Nina. Ah! E esse Que nome bom que você... disfarçado? É meu Tá bom. sobrenome, são meus dois sobrenomes, Rafael Miranda Ferreira. Tudo bem. Tudo bem, Eu já doutora. imaginava que era você. Quando você falou com a propriedade aí, eu já imaginava que era você mesmo. Então, a gente realmente isso que o Rafa aí trouxe é o que de fato foi criado em arquitetura, né, dentro da empresa, mas a gente tem ainda alguns desafios, tá, Leonardo? Por exemplo, existe esse pop-up lá na tela do médico, mas a gente entende assim que muitas vezes, se você não tiver ali uma forma de certificação, de um médico botar o dedo, né, responder esse pop-up, você não sabe se ele abriu um médico, se ele abriu alguém para olhar uma medicação, né, ou se o médico está ali atuando em cima do paciente e ele vai ver a tempo aquele achado crítico. Então, a gente ainda tem alguns desafios pela frente. O que a gente tentou fazer de forma, falando da operação em si, para que a gente não se perdesse, ficando só em sistema, né? A gente tem uma central de acionamento, tá? Que ela aciona alguns programas específicos. Por exemplo, dentro do Apivida a gente tem o Telegrave, né? Que é mais voltado para questões assim de abdômen, tórax, né? Então, que é o maior número de casos assim que a gente tem que intervir com maior rapidez, sabe? A gente aciona, faz um duplo acionamento. Além desse acionamento via sistema, que ele é automático, desse pop-up, a gente faz um acionamento via um analista mesmo, que ele vai enviar a informação para esse grupo do Telegrave. A gente também criou um painel onde esse grupo do Telegrave pode ver ali online, né, a flag do crítico. Então, assim, a gente tenta fechar todas as pontas das jornadas, mas ainda assim, como é que se diz? É desafiador. E, assim, é importante que tenham esses grupos que recebam a informação, que você tenha mais de uma forma de informar isso aí, para que você não tenha perigo de fechou em uma que não deu certo, o médico está ali na frente, não conseguiu ver, está atendendo outro caso e tudo, tenha uma equipe maior que pode estar olhando e direcionando algo para algum outro médico, entende? Que esteja no setor ou no hospital. Mas é desafiador, tá? A gente ainda, mesmo assim, a gente ainda tem uma taxa pequena hoje de não conseguir o contato, né, com a ponta, né? Porque esse contato, ele a gente tenta fazer ele via WhatsApp, né? Porque para ser mais um contato ainda, tudo anonimizado e tudo, codificado, mas a gente ainda tem uma perda aí de sei lá, uns 6 a 8% aí, de não conseguir contactar e fazer esse segundo contato, sabe? É bem desafiador. Legal, legal. É até bacana saber que tem grandes grupos como a Apivida, vamos supor, porque provavelmente deve ter, pelo menos durante o período noturno, o radiologista laudou em São Paulo e foi para outro estado, né? E aquele outro estado recebe o achado crítico lá. É contraproducente, falando em teleradiologia, né? Em serviço de tele, onde o médico radiologista não está presencial, ou o médico radiologista é um único. Já teve um plantão que eu dei aí em São Paulo, na época que eu morava aí. Eu me lembro, eu laudei, fiz 144 exames na Rede Dó ali em São Caetano. Eu saí do plantão, 22 horas, saí do plantão querendo morrer. E eu fico imaginando, você pensando assim, imagina se eu tivesse ainda vários casos que eu tivesse que discutir, né? É contraproducente. A gente tem que ter um meio,
Eu sei que o Conselho Federal de Medicina, enfim, então, também o PAD, ele traz contato médico a médico e tudo, mas se a gente puder agilizar de alguma forma, porque por vezes esse contato não está atualizado, por vezes esse médico não está com o telefone ali, ou então o celular dele é bloqueado para receber ligação que ele não conhece, enfim, N coisas de desafios que a gente tem para conseguir o contato ali médico a médico. Lógico que quando você fala de uma unidade hospitalar, a maioria delas tem telefone, né? Mas o registro desse contato, né? Como é que você faz o registro que aquilo ali foi realmente passado, o caso, né? Como é que você se tranquiliza sendo radiologista de que aquilo ali, pronto, a partir desse momento eu não tenho mais realmente nenhuma responsabilidade, já passei o bastão desse paciente, desse cuidado, né? Então, assim, a gente precisa fazer tudo que seja rastreável. Em tele, se você colocar o médico lá que está em casa, né, para acionar o outro médico lá, pode ser que ele não consiga, e ele vai documentar onde que ele não conseguiu, né? Que aquele telefone não tá atualizado, esse paciente vai ficar perdido, né? Então, são desafios que a gente, acredito eu que não seja só de uma grande empresa, mas de toda empresa que trabalha com tele, né? Esse contato médico a médico. Com certeza, com certeza. Muito bom. É legal ouvir que vocês estão trabalhando nessa otimização, né? Tinha um hospital que eu trabalhava aqui em São Paulo e eu demorava mais para colocar algum achado crítico no prontuário porque era muito difícil, muito lento, do que o tempo que eu ficava com o solicitante no telefone, né? Sem Roberto? dúvida. É só para contribuir o que a Nina falou. Boa noite, Nina. É o seguinte, nós temos algumas resoluções que tratam disso. A 2107 de 2014, que é da teleradiologia, eu sou um ferrenho opositor dela. De novo, devo ser o único do meio que briga contra ela do jeito que ela está escrita. Da forma como ela foi escrita, é altamente permissiva. E aí você, ao final, prejudica o paciente. Eu sou contra um médico que está, por exemplo, no meu estado de Alagoas. Eu moro em Minas, mas eu sou alagoano com muito orgulho. Então, eu estou lá, o médico que está no meu estado de Alagoas lauda um paciente de urgência aqui em Minas Gerais e o médico assistente precisa discutir o caso e ele não tem a quem se referenciar. A resolução determina claramente que tem que ter médico nas duas pontas, titular, né? Ele tem que ser titulado. E o que a gente vê é que sai muito relatório somente com a assinatura do médico que laudou. Isso completamente irregular. Inclusive, é objeto de uma consulta que eu, por coincidência, fiz hoje. Eu quero que o Conselho Federal ele se posicione de uma forma definitiva sobre a obrigatoriedade ou não do médico da origem também estar lá colocando a assinatura dele, porque alguém tem que referenciar, afinal de contas, do outro lado você tem um paciente, uma conduta que precisa ser tomada. Voltemos àquilo que eu tinha conversado anteriormente, que é justamente o fato de que você tem que laudar muito, você vai escrever pouco. Ao escrever pouco, você corre o risco de se omitir. Aí, por outro lado, quem escreve muito fica prolixo. Então, você tem que estar no meio termo para fazer um bom relatório. Ele tem que ser objetivo. E eu sempre digo, do outro lado está o juiz olhando aquilo que foi escrito, para saber se você fez da forma correta ou não. Então, assim, eu sou um ferrenho opositor a essa resolução da forma como está escrito. Existem outras resoluções que tratam disso também. A comunicação entre médicos é um parecer consulta que foi dada e foi permitida a comunicação via WhatsApp, por exemplo. Eu acho que todos os atores da comunicação são responsáveis pela guarda do sigilo, está muito bem determinado em norma. Então, em relação a isso, eu acho que é ponto pacífico, eu não vejo problema. O problema todo está no fato de que o que eu vejo hoje na teleradiologia é um absoluto bordel, em que lauda-se de qualquer lugar, para qualquer lugar, e a partir daí as pessoas esquecem que tem um paciente na ponta e vira só um número que você tem que baixar a pilha, né? E eu espero que a gente consiga atualizar essa resolução, que já tem 11 anos, e consiga colocar ela nos eixos. Tá ruim, por causa disso a radiologia se tornou o que tornou.
que é uma especialidade em que se contrata pelo menor valor e o menor valor se entrega o pior resultado. E eu acho que já ficou muito claro para qualquer empresa, seja ela Unimed, Hapvida, NDI, Redditor, qualquer uma delas, já ficou muito claro que um serviço de muita qualidade ele economiza no final. Afinal de contas, a gente tem acreditação para isso. As acreditações mostraram ao longo do tempo que quando você é acreditado, você otimiza o processo e ao final você economiza com retrabalho. É a mesma coisa, né? Se você tiver um bom profissional laudando, você vai poder remunerá-lo melhor e ele vai poder dedicar mais tempo àquele mesmo trabalho, e fazer isso com muita maestria. Eu acho que é o foco que a gente tem que ter, né? Eu Eu não entendi o teu foco inicial. Me explica aí, só para eu entender. No caso, tem teleradiologia que só tem o nome e aí não tem contato com esse médico? Qual é o Não, questionamento? a maioria dos serviços de teleradiologia com que eu me deparo é o médico de um estado lá do exame do outro e no relatório não tem o nome do médico que gerou o exame ou do Não tem o responsável nome? não, eu só tenho o nome de quem laudou, né? Tenho a logomarca do serviço que prestou o laudo da teleradiologia, a logomarca do hospital e o nome com o CRM de quem laudou, mas não tem do responsável do serviço, aquela pessoa que tá lá, que é o responsável pela origem, porque a resolução a 2107/2014, ela é clara que tem que ter um médico na origem e um médico no destino, radiologistas titulados, ambos, né? E ambos são responsáveis, cada um no seu pedaço, um pela geração da imagem e outra pela elaboração do relatório, mas são todos corresponsáveis Ah, entendeu? E não tem. entendi. O Isso, que eu isso é vejo bastante, Robertson, também, às vezes acontecer em relação ao nome de médico solicitante, é que muitas vezes até tem, mas já é um nome padronizado lá, sim, ou ele de coloca algum o nome do médico. RT, coloca o nome do Exato. RT. Então, mas E isso é permissividade da resolução, entendeu? E aí é uma briga que a gente tem que ter, porque, de novo, né, as pessoas pouco entendem da radiologia e tem que ser um processo educativo para explicar como que funciona isso. A teleradiologia é diferente de telemedicina. Tanto é que a nossa resolução, ela se sobrepõe da telemedicina, porque ela é mais antiga. Normalmente, só para... Eu não quero tomar o tempo, que não é o foco, mas assim, uma resolução mais nova, ela se sobrepõe à mais antiga, exceto quando a resolução mais antiga for específica. Então, no caso, existe a resolução de telemedicina, que ela é mais nova do que a da teleradiologia. Entretanto, a resolução mais antiga é específica de teleradiologia, então ela continua válida. A resolução de telemedicina, ela não se aplica à teleradiologia porque existe uma resolução específica. Então é nela que a gente tem que focar, né? E há uma confusão muito grande de aplicação, entendendo que você deveria aplicar a resolução da telemedicina. E ela não se aplica, ela se aplica para teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento, etc. e tal. Mas a teleradiologia ela tem uma resolução específica, é nela que a gente tem que focar, né? E é onde a gente tem que colocar a qualidade do serviço baseado nela, né? Que aí sim, aí vai estar tudo caminhando muito bem e todo mundo protegido eticamente e juridicamente, porque cada vez mais a justiça está esperando os pareceres dos conselhos para que os juízes tomem as suas decisões. E os pacientes estão sabendo que eles podem recorrer à justiça para requerer os seus danos morais em cima daquilo que ele imagina que ele tem direito, né? Antes era separado, hoje não é mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque só radiologista e patologista assina, né? Mata a cobra e mostra o pau, escreve e assina. Só que o do radiologista, qualquer um pega o QR Code da imagem e vai verificar se o que você falou é correto. E se não for, o cara vai lá e te coloca no pau e você vai ter que explicar por que que você escreveu aquilo, né? Então é muito, muito, muito delicado a situação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas aí qual seria a solução que você traria nesse caso? A minha Na verdade, proposta, por exemplo, o caso aí, o solicitante também, muitas vezes as pessoas não conseguem acesso, né? Para falar sobre o achado crítico. E às vezes o cara, para discutir com o radiologista que laudou, também é complicado, né?
fica mais tranquilo porque existe um centro de imagem. Você liga, você talvez consigam passar o contato do radiologista. Mas o contrário, às vezes, é complicado. Então, eu vejo aí que tem uma falha, tanto vinda quanto ida. Eu entendo que se o exame de emergência, tem um médico responsável pelo paciente. E se existe um radiologista local que possa entrar em contato, você evita uma série de barreiras. Uhum. Entretanto, existe alguém no pronto-socorro que está responsável por aquele paciente. Ele não pode estar desassistido. Seja o plantonista, seja a troca de plantão, seja o coordenador, né? Então, eu acho que esse é o ponto, entendeu? É verdade. O Porque a mais partir do momento que importante. tem a responsabilidade lá e sai um achado crítico, é responsabilidade dele também ler o laudo, né? Já que Existe ele resolução, solicitou. existe resolução específica para isso. Na verdade, um parecer, doutor Ademir Soares, que o radiologista tem a obrigação de comunicar por qualquer meio o achado crítico. Então, é qualquer meio. Se você vai comunicar o laudo estando pronto, estando acessível, dentro de um prazo razoável, eu, Robertson, se chegar para mim no conselho, para eu avaliar um caso como esse, eu entendo que a comunicação foi feita. Por quê? Porque não foi dado nenhum obstáculo de acesso à barreira do laudo. Esse é um ponto. Mas a comunicação ativa, para você ser feita, ela também, se você comunica ao setor, desde que seja ao médico, não pode ser enfermeiro, tem que ser comunicação de médico a médico. Que essa comunicação seja rastreada ou colocada em documento, que é o prontuário do paciente, o radiologista ele está desobrigado porque ele fez a comunicação. Uhum. Essa comunicação ela tem que ser feita. O que não pode é não haver um registro de que houve uma, uma ação por parte do radiologista para comunicar um achado crítico. Entendeu? Então, assim, essa ação é por qualquer meio. É qualquer meio. Então, só tem que demonstrar que fez. E aqui, por exemplo, o que a gente convencionou o laudo está pronto, no tempo necessário. Precisou de alguma coisa? Pega o telefone, liga pro solicitante. Solicitante recebeu no relatório do paciente, tá? Foi comunicado ao paciente, ao médico solicitante, por telefone, por WhatsApp, o que quer que seja. Tal hora, tá no rodapé do relatório. Ponto. É um documento médico oficial com fé pública. Aquilo ali foi comunicado, acabou. Certo? Se a conduta aí é com ele. Certo, bom saber. Boa.